A partir do versículo 30, Jesus ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Irmãos, a primeira realidade que nós temos que ter, vívida, é que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, e todas as pessoas irão ver Jesus. Essa é a primeira realidade que nós temos que ter. Os primeiros discípulos viviam durante todo o tempo só pensando nisso. Só pensando nisso. Aí você quer ver uma coisa interessante? Nós estamos distanciados deles por 2000 anos de história. Os primeiros discípulos se reuniam todo domingo só pensando na volta de Jesus. O tempo passou. Chegamos ao ano 2021, coisa que não esperávamos nunca que isso acontecesse. Mas nós chegamos. E Jesus Cristo disse assim no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, na parte B: quando o Filho do Homem chegar, será que achará realmente fé na terra? O que aconteceria, irmãos? Essa crença de vinda de Jesus, ela vai acabando sendo suprimida pelas necessidades do dia a dia, pela nossa correria, de modo que muitas pessoas não têm mais essa realidade da vinda de Jesus Cristo. Vamos pensar uma coisa? Vamos fazer uma pesquisa? Seja honesto nisso. Seja honesto nisso. A semana acabou ontem. Amém? Quem pensou na vinda de Jesus de domingo para cá? Levanta a mão aí para me ver. Melhorou, irmãos. Está melhorando. O nível seria bom se todo mundo tivesse pensado. Mas já está melhorando o nível. Glória a Deus. A realidade é que Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Irmão, olha, vai ser o maior evento que a história humana vai registrar. Vai ser o maior evento que a história humana vai registrar. E assim como Deus providenciou que a Bíblia registrasse a vinda do Messias, nós podemos ter certeza que Deus também providenciará, após esse momento, que sejam escritos, não vamos dizer uma Bíblia, mas novos escritos que registrem esse evento para a eternidade. E pense que privilégio será nós estarmos presentes, irmãos, na hora que o céu se abrir, o arcanjo Miguel aparecer com a trombeta de Deus, acompanhado de todos os anjos, anunciando a chegada do rei. Essa é a perspectiva que nós temos. E melhor ainda, quando isto ocorrer, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados em nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares. Voltaremos para o período milenar de Cristo, juntamente com os ressuscitados do Antigo Testamento, Abraão, Isaque e Jacó, e todos aqueles heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Veja que é um privilégio inestimável, mas as pessoas perderam de vista isso. Hoje, infelizmente, as igrejas não se preocupam em pregar a volta de Jesus. Preocupam-se muito mais em pregar as necessidades do dia a dia. Preocupam-se muito mais em pregar que você vai ser vitorioso. Preocupam-se muito mais em pregar que a sua condição financeira vai melhorar. Preocupam-se em pregar a heresia que está implantada por Satanás dentro da igreja cristã, como disse o próprio Senhor Jesus, que o inimigo lançaria o joio, de pregarem a teologia da prosperidade. E isso tudo vai fazendo com que o crente ele se aparte da realidade da vinda do Senhor.
Irmãos, essa é uma perspectiva grandiosa e maravilhosa que nós nunca podemos perder de vista, porque a Bíblia diz que Jesus voltará e buscará aqueles que amam a sua vinda. Então nós precisamos pensar um pouco mais na vinda do Senhor. Que essa semana seja uma semana que você se preocupe um pouco mais em se lembrar da vinda de Jesus. Às vezes, irmãos, nós achamos que isso está muito longe, parece uma utopia, mas o apóstolo Pedro diz assim, que aparecerão muitos ridicularizadores, pessoas escarnecendo e até dizendo: desde que os nossos pais morreram, eu ouço essa história de que Jesus está voltando faz tempo e nada acontece. E aí Pedro diz assim: escapa-lhes, porém, um fato, que quando Deus criou a terra sobressaiu-se da água, e essa mesma água foi a que causou a destruição do mundo antigo. Então escapa à humanidade hoje esse fato, irmãos. E eu creio que Jesus Cristo, ele fica muito feliz quando ele vê igrejas cristãs hoje pregando a sua volta, por conta da distância de conhecimento que as pessoas tomaram da volta de Jesus. Ele aparecerá no céu, e o 31 diz: ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, estes reunirão os eleitos. Dá licença aqui, vocês quatro aqui, ó. Vocês quatro aqui na sala de aula. Ei, vocês quatro aqui, ó. Silêncio, agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Tá bom? Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, esse aqui, conforme citei, será um momento maravilhoso na nossa vida, que é quando os anjos de Deus voltam e recolhem os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. Ou seja, neste momento, não importa onde você esteja, você é um eleito de Deus, você estará junto com toda a igreja do Senhor. E é por isso que nós precisamos ouvir a próxima exortação do Senhor Jesus. 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês também sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virdes todas essas coisas ocorrer, sabei que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. Vamos dar uma paradinha aqui, irmãos. Jesus, ele nos dá uma garantia. Esta geração de modo algum passará até que todas estas coisas ocorram. A palavra geração aqui não se refere à geração dos judeus. Não se refere à geração de 1914, que passou, como pregam as testemunhas de Jeová. Não se refere a qualquer outro tipo de geração que tenha algum tipo de cunho religioso. Refere-se à humanidade. Se pudéssemos traduzir na linguagem de hoje esse texto de Jesus, ele ficaria da seguinte maneira: eu lhes asseguro que a humanidade não acabará até que todas estas coisas ocorram. Então, irmãos, a humanidade não será extinguida por uma terceira guerra mundial. Não. Ela não será extinguida
por uma guerra nuclear? De maneira alguma. Conforme nós sabemos, os cientistas marcam o relógio para o fim do mundo. Atualmente, com o coronavírus, o relógio do fim do mundo já avançou mais. Só que a humanidade não se autodestruirá sem que todas as palavras do Senhor sejam cumpridas. Ele diz: céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. Então, irmãos, nós podemos ter certeza disso. Esses dias, eu estava conversando com uma pessoa pelo WhatsApp, e eu disse assim: olha, agora é olhar para Jesus. Ele havia saído da organização das Testemunhas de Jeová. Eu disse: agora é olhar para Jesus. Ele me mandou um sermão de uns 5 minutos. Porque agora eu não creio mais em Jesus, não creio mais na Bíblia, não creio, sabe? Aí eu simplesmente respondi para ele assim: lamento. Tão certo quanto eu estou conversando com você será a morte, e tão certo será o juízo. Você vai se encontrar com Cristo de um jeito ou do outro. Então não adianta, se a pessoa acreditar, isso que eu estou pregando vai acontecer. Sim ou não? Sim. Se a pessoa não acreditar, o que eu estou pregando vai acontecer do mesmo jeito. Porque as palavras não são minhas, não é eu que estou inventando isso aqui. Isso aqui foi Jesus que falou. Então quer queira, quer não, vai acontecer. O Filho do Homem vai aparecer e vai reunir os eleitos. E ele continua dizendo assim agora: quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Irmão, nós não temos como saber o dia e a hora. Muitas seitas apocalípticas já apareceram na história desde o século XIX, pregando que Jesus iria voltar em determinado momento. Guilherme Miller fez a profecia que Jesus Cristo voltaria em 1843, depois em 1844, sofrendo ali juntamente com os primeiros adventistas, aquilo que nós conhecemos como o grande desapontamento. É uma página que os adventistas até hoje, eles têm uma saia justa para tratar, porque previram a vinda do Senhor Jesus para 1844. As Testemunhas de Jeová fracassaram nas suas profecias várias vezes. Foram os maiores campeões de falsas profecias. Marcaram para 1914, para 1925, para 1941, para 1975, para 1984, para 1995, para 2014. E o Senhor nunca veio. E vendo eles que fracassavam, disseram que o Senhor já voltou em 1914. E assim tentam continuar a enganar outras pessoas. Mas a Bíblia é clara com a oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Quando o reino vier, todos os problemas da humanidade acabarão. Sobre este dia e hora, ninguém sabe. Não adianta especulação. Hoje na internet existe um monte de falsos profetas marcando dia e hora. O mundo sofreu um verdadeiro surto no ano de 2012 por causa do calendário maia. Quem lembra disso? As pessoas ficaram com medo, achando que o calendário maia realmente mostrava que iria acabar o mundo naquela ocasião. E nada aconteceu. Porque enquanto o homem tentar marcar a vinda do Senhor, ele jamais vai acertar. Veja que nem o Senhor Jesus, quando estava na terra, sabia da data que o Pai havia reservado. Aí depois ele passa a nos dar um sinal. É assim, você não sabe que hora que eu vou chegar, mas eu vou te dar uma dica. Essa é a fala de Jesus agora. É mais ou menos assim. Imagine que você está esperando um amigo para chegar na sua casa e ele está em trânsito. Você consegue prever exatamente que hora que ele vai chegar? Não. Pode ter um acidente, ele pode parar na estrada, mas ele vai chegar.
Mas ele diz assim, ó, quando eu estiver chegando, eu te mando um WhatsApp. Opa, você tem um sinal da chegada dele agora? Agora você tem. É o que Jesus mostrou para nós. Quando eu estiver chegando, eu vou dar algumas dicas para vocês. E é aqui que ele começa a deixar interessante para nós as dicas que ele vai dar. A primeira dica, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Irmãos, veja que Jesus, ele nos dá a dica, a primeira dica dele, que o mundo estará rodando normalmente. Ou seja, as pessoas estarão cuidando das suas vidas, estarão casando, comendo, bebendo. Não que haja algo de errado nisto. O que há de errado é você fazer tudo isto e não estar atento à vinda do Senhor. Então não espere que o mundo vá sofrer uma grande transformação já para você ver o Senhor chegando. Não. Isto vai acontecer em um mundo globalizado, vai acontecer em um mundo que estará funcionando normalmente. As pessoas saindo para trabalhar, pessoas marcando seus aniversários, casando, indo em festa, na balada, normal. Esse é o primeiro sinal. Nós devemos entender que quando o Senhor Jesus estiver para chegar, o mundo estará passando por um processo de paz. A criminalidade vai ter diminuído. As pessoas estarão sendo dirigidas, como dizia George Orwell no livro 1984, pelo grande irmão. As pessoas estarão como que anestesiadas, sem perceber a necessidade da volta do verdadeiro Cristo. Por quê? Porque o anticristo estará reinando e trará um período de paz à terra. E quando essa paz se confirmar, é que a Bíblia diz que virá a repentina destruição, assim como as dores de parto vêm sobre a mulher grávida e de modo algum escaparão. E ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em escuridão. Então quem é que vai identificar o momento da volta de Jesus? Apenas os verdadeiros cristãos. Porque para o mundo vai estar uma maravilha. E para alguns cristãos que não vigiam, estará também. É por isso que ele diz que será de repente. A situação no mundo vai estar tão boa, irmãos, que a tendência será já igrejas fechadas, porque o anticristo requer adoração só para ele. Igrejas fechadas, as pessoas sendo controladas. Quando chega o momento de se perseguir os cristãos, aí, meus irmãos, acabou. Já não tem mais o que fazer. É só aguardar a vinda do Senhor Jesus. Então veja que o mundo estará nessa situação. E aí ele continua dizendo: 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Isso aqui, irmãos, tem a ver com o versículo anterior. Tem a ver com o versículo anterior, o 39. Veja de novo o 39 comigo. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. A palavra aqui é levou. Levou a todos, tá?
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. O que Jesus está mostrando aqui, irmãos? Jesus está mostrando que por ocasião da vinda dele, vai ter gente vigiando e vai ter gente que não está vigiando. Quem captou essa mensagem aí, dê um amém. Amém. Vai ter gente vigiando e vai ter gente que não vai estar vigiando. Portanto, vigiem. Vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, 43. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Irmãos, o ladrão, ele te pega de surpresa. Sim ou não? Quem já foi assaltado aí? Levanta a mão, vamos ver. Alguns irmãos. Que bom. Então eu vou explicar para vocês como que é ser assaltado. Ser assaltado é assim, irmão, você não espera. De repente você está andando na rua tranquilo. O ladrão vem, mete a arma no vidro do carro e você tem que abrir o vidro e ele te assalta. Ou então na sua casa você está lá dormindo, o ladrão pula o muro, entra e te assalta. O susto é grande? É um susto grande, irmãos. É o que Jesus está mostrando aqui. Agora, se você soubesse que o ladrão vinha te assaltar no carro, o que você fazia? Você nem parava no farol. Se você soubesse que ele vinha assaltar a sua casa, você ligava para a polícia e mandava pôr uma viatura lá na porta da sua casa. Mas o ladrão, ele se vale do fator surpresa. Às vezes você está andando na rua, hoje tem um monte de gente, eu acho incrível. Isso acontece aqui em Campinas ainda. Em São Paulo, o camarada já está um pouco mais esperto. Você pega o camarada com aquele celular bonito, lá no meio da rua em Campinas, celularzão assim, ó. Ele põe no Viva Voz, né? Porque não dá para... Põe no Viva Voz e fica com a tela ao contrário, chamando a atenção de todo mundo, e ele ouvindo aqui no Viva Voz, né? Ou então ele vai assim, ó. Já quase eu atropelei uma meia dúzia, irmão, assim, ó. Tem algum irmão aí que tem esse costume, não? Tem? Olha lá, olha lá, tá vendo? Por isso que é bom, rapaz, criança é sincera, varão. Isso é uma coisa legal em criança, é isso. Quem mais tem esse costume de pegar o celular e sair assim, ó, além de mim? Meio da rua. Tem mais alguém aí, não? Não, né? Eu de vez em quando faço isso, irmão. Irmão, o ladrão chegar, ele só faz isso aqui, ó. Você foi pego pelo fator surpresa. Então o que Jesus está dizendo? Se você soubesse que o ladrão ia chegar a tal hora, você estaria preparado. Aí no 44 ele diz: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E vai ser numa hora que menos espera mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque vai depender não de nós mais, vai depender do anúncio do anticristo, de dizer que agora está em paz e segurança. E vai ter cristão que vai ser enganado durante esse período. Vai ter cristão que vai receber a marca da besta, que eu falei aqui a semana passada. Vai ter cristão que vai achar que o mundo está tudo bem, mas Jesus diz: não, estejam preparados, porque o Filho do Homem vai vir numa hora em que menos espera. Irmãos, Jesus disse algumas vezes assim, ó: aquele que quiser salvar sua alma, vai perdê-la. E aquele que perder a sua alma por causa de mim, vai salvá-la. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que nós temos que estar atentos.
Temos que estar atentos. Por quê, pastor? Lembrem-se que o diabo disse, no caso de Jó, tudo que o homem tem, ele dará pela sua alma. Então, irmãos, quando a situação começa a ficar um pouco mais difícil, começa a ficar um pouco mais complicada, a tendência da pessoa é ceder para se preservar. E Jesus diz aqui, fiquem atentos. Eu virei numa hora que vocês não esperam. Aí o 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe, ele o encarregará de todos os seus bens. Aqui Jesus usa uma ilustração, irmãos, nos comparando a um mordomo que servia em uma casa. O mordomo, nos tempos de Cristo, ele tinha autoridade para cuidar dos bens, para cuidar da casa, para cuidar da família, para cuidar dos negócios do amo. E normalmente, o que é que acontecia? Esse servo, ele era de confiança na casa. Jesus recorre ao momento da nação de Israel, e eles se lembram muito bem do período patriarcal, onde tinha esse servo, que era uma espécie, na língua moderna, né? Na língua moderna, uma espécie de governanta na casa. Então Jesus ilustra os seus servos com esse servo fiel e sensato. O Senhor viajava, e naquela sociedade patriarcal, não era a mulher que cuidava dos bens do marido, era o servo. Assim como Abraão tinha Eliezer. E Abraão, chega um determinado momento, ele fala assim com Jeová: Senhor, eu vou morrer, e quem vai ficar com tudo que é meu? Não era Sara. Olha que interessante isso. Era o Eliezer. Fala assim: o meu servo vai herdar tudo que é meu, porque ele era o comandante da casa. Inclusive ele ia herdar as mulheres do Abraão. Então Jesus recorre a essa ilustração para mostrar para nós o quê? Que nós também temos que ser servos, nós temos que ser mordomos, fiéis. Temos que ser pessoas que cuidam dos bens do amo. O que são os bens do amo? Os bens do amo são todas as coisas que ele colocou na sua mão para servi-lo. Sejam seus talentos, seja dinheiro, seja vida, seja o que for. Deus colocou coisas na sua mão para você cuidar. E aí ele diz assim: feliz o servo que quando o seu senhor chegar, o encontrar fazendo assim. Ou seja, imagine Abraão viajar, deixar a casa dele com Eliezer, Eliezer pegar todos os bens de Abraão, vender. Quando Abraão chegar, falar assim: ó, e aí, eu tinha 500 jumentas. Ah não, mas agora a gente só tem 30. E cadê o dinheiro? Ah não, eu tive que gastar, eu comprei uma propriedade para mim também, porque isso aqui é tudo do senhor, né? Não, o servo tinha que estar atento e cuidar dos bens do amo. Então pense com você, o que é que Deus colocou na sua mão para a obra dele? O que foi que Deus colocou? Esses são os bens que você tem que estar atento. Entendeu? Ah, pastor, mas Deus não me deu dinheiro não. Jesus não está falando de dinheiro não. Ele está falando do talento que você tem. O que é que você tem que você pode ajudar o próximo? Veja aqui o texto é claro. Quem é, pois, o servo fiel e insensato, a quem o Senhor encarrega de sua casa para lhes dar o alimento no tempo devido? Eu sou o servo fiel e sensato, ou o escravo fiel e prudente, ou o escravo fiel e discreto, se eu estiver usando o talento que Deus me deu para abençoar a sua vida. Você é o escravo fiel e discreto, o escravo fiel e prudente,
o servo fiel e sensato, se você estiver usando sua vida em prol do próximo. Esse texto não se aplica a uma classe clerical que assume poderes especiais sobre um grupo religioso. Não. Esse texto aplica-se a cada cristão. Veja que Jesus está trazendo o discurso dele como exortação à vigilância. Haverá dois, um será levado, outro vai ficar. Haverá duas, uma será levada, outra vai ficar. Eu tenho um escravo fiel e prudente. Bom, mas se essa linha de raciocínio continua, se tem escravo fiel e prudente, tem que ter escravo mau também, porque ele está sempre falando de dois, não é? Um será levado, outro fica. Uma vai, outra fica. Tem um escravo que cuida bem, então tem que ter um escravo que cuida mal. Vamos dar uma olhada se tem? Versículo 48. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor demora. Esse é o crente que acha que Jesus está demorando muito. Esse é o crente que acha